Vamos lá começar mais uma live, hoje falando sobre gestão financeira. Oi Fred, Glauna Capital, seja bem-vinda também. Alan Lucena, prazer ter você aqui, meu caro. Que pena que tá fechada lá no Nick, né? Saudade de te encontrar por lá. JP, Vicky, nosso super time de marketing aí participando para pegar os principais pontos. Felipe da Benfina, seja bem-vindo. Júlio da Advalorem. Júlio, você vai entrar pela Advalorem ou o Thiago vai entrar na dele? Camila, legal, seja bem-vinda. Vou chamar o Thiago aqui, ele está conectando. Beleza. Aqui está. Rodrigo Verri, seja bem-vindo também. Todos Boa noite, Vini. Beleza? E aí, Thiago, como é que estão as coisas? Tá calor, cara. Bom, gente, hoje é mais uma live da nossa série de 5 lives que a Moai preparou para vocês, com o objetivo de ajudar nesse momento tão crítico, né? Thiago aí que mexe com finanças, deve estar bem próximo aí dos seus clientes de BPO, né? Das estratégias que eles estão traçando. Então, a proposta dessa semana, cada dia a gente está falando de um tema diferente. Segunda-feira a gente falou de RH. Ontem a gente falou sobre estratégias de um modo geral para a gente sair da crise. Hoje vamos focar em finanças, estratégias que a gente pode aplicar nos nossos negócios nesse momento. E amanhã a gente vai bater um papo sobre vendas. Bom, Thiago, antes da gente começar, queria agradecer a Advalorem, você e o Júlio, por estarem aqui hoje gerando valor para a rede. Eu sou cliente da Advalorem, sei aí da qualidade do trabalho de vocês, tenho certeza que vocês devem estar muito corridos. Então é um prazer ter vocês aqui hoje. Então eu gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do que você vai falar aí para o pessoal. Não, bacana. Primeiro, a gente que agradece, né? Eu acho que faz todo sentido para a Advalorem estar presente no ecossistema como a Moai e estar ajudando a galera, pelo menos, a entender um pouquinho mais nesse lado financeiro. A ideia da gente falar aqui hoje é basicamente a questão da gestão financeira e como que a gente pode atuar de uma maneira mais pragmática e menos teórica, assim, nesse momento de crise. Legal. Então, a gente tem alguns tópicozinhos aqui que preparamos. E a ideia é fazer um bate-bola aí contigo e as dúvidas que a galera for tendo, a gente também vai resolvendo aí no meio ou no final. Beleza? Show! Para quem nunca participou de uma live antes, tem um íconezinho aqui embaixo, que parece uma cartinha de baralho com uma dúvida. Você clica nele e ali você consegue mandar as nossas perguntas e eu vou orientando aqui o Thiago, tá bom? Vamos lá então, Thiagão. Qual é o primeiro tema que você preparou para a gente? Beleza, cara. Então, o primeiro tema que tem aqui é algo bem básico, o que é gestão financeira. Eu acho que como nossos colegas aí, a Carol e o Bindes falaram na segunda e na terça-feira, a ideia aqui não é se tornar maçante. Mas é porque a gestão financeira, ela é a administração dos recursos financeiros de uma empresa, isso é meio que óbvio, mas ela serve à execução de uma estratégia pré-definida. Então, você tem que saber aonde você quer chegar para definir como que o recurso financeiro vai trabalhar para você. Nesse período em específico, que a gente está falando de crise, vamos focar aqui o tema da gestão financeira em resolver um problema muito simples, que é o que a galera aqui deve estar interessada, que é o quanto que o caixa vai ser afetado. Basicamente, nesse cenário de crise que a gente está prevendo aí para os próximos dias, semanas, meses, o que afeta mais para o pequeno empreendedor é o caixa. Então, basicamente, tem 3 grandes infratores nisso que a gente precisa controlar, que é, vai haver um aumento de inadimplência. Esse não é um cenário tendencioso, é um cenário real.
Se a gente está prevendo que a economia como um todo vai sofrer, cara, o seu cliente pode deixar de pagar, o seu fornecedor pode deixar de te oferecer, você pode deixar de pagar o fornecedor, então é inadimplência como um todo. Também tem um outro ponto muito importante que é, não vai ter crescimento. A gente está projetando um cenário aqui que ele tem que ser bem realista, que o crescimento tem que ser tirado da equação. E a gente tem que pensar até no momento de recessão. Recessão, para um pequeno empresário, você antes faturava 10, pode ser que nos próximos meses você vai faturar 8, 7 e por aí vai. Sim. E também a gente vai ter que focar um pouco mais na gestão dos clientes atuais. Porque se eu não vou ter crescimento, significa que eu não vou ter novos clientes. Se eu não vou ter novos clientes, eu tenho que contar com a receita, que é o ovinho da galinha que está ali todo mês. Beleza? Nesse cenário, Thiago, é importante que o empresário faça uma reunião estratégica com o time e entenda até que ponto ele pode flexibilizar com os principais clientes deles, né? Então, o cliente vai vir e me dar uma devolutiva de que está difícil. Até onde eu consigo ir? Como que eu consigo, às vezes, fazer essa cobrança lá na frente ou flexibilizar o pagamento? Mas é muito importante que a gente tenha estratégias efetivas não só de captação, mas de retenção desses clientes, sabendo até que ponto, dentro do meu fluxo de caixa, como que eu consigo organizar essa história dentro da empresa, né? Não, exato. Essa é a melhor estratégia que leva até para o segundo ponto que a gente tem aqui, que é basicamente boas práticas de gestão financeira. Então, se a gestão financeira é a administração dos recursos financeiros, como que eu faço isso? Falando num cenário ideal, até a gente chegar no cenário de crise, eu tenho 4 boas práticas financeiras que, assim, são chave para toda a empresa. Se está boa, se está ruim, mas quem está bem e quem já executa isso pode sofrer menos nesse período, que é, primeiro, controle da informação. O empresário ele tem que saber da onde está vindo o dinheiro dele, quem é o cliente dele, quem que são seus fornecedores, qual é o seu fluxo de caixa, suas datas certinhas. Quem tem isso, está excelente. Segundo, geração de caixa. Hoje, se a gente está pensando num período aí para frente que eu vou vender menos, eu preciso gerar caixa hoje para que me sustente lá na frente como capital de giro. Terceira questão, reserva de emergência. O brasileiro, por uma questão de cultura, a gente não acredita muito em crise e assim, é meio que natural que muitas empresas, principalmente menores, não tenham uma reserva de emergência. Sei lá, 1, 2 meses ali de receita que ele deixa guardadinho no fundo, numa aplicação, para usar nesses momentos. Mas quem tem, excelente. E a quarta coisa e última, que é muito importante, não misturar contas pessoais e jurídicas. Essa é uma coisa que, por exemplo, a gente está vendo que as empresas vão sofrer muito. Consequentemente, os empresários vão sofrer muito. E a gente não pode misturar o tamanho do sofrimento de cada um. Então, fazer retiradas fora da hora, tudo mais. Quem entende bastante de gestão financeira já segue essas regrinhas e está, tipo, voando. Beleza? Legal. E aí... Pode falar, desculpa. Aqui a gente tem uma perguntinha do JP. Quando você finalizar, a gente não. Bacana. Mas aí, isso leva... Cara, esse é o cenário perfeito. Quem está fazendo isso pode sofrer um risco zero aí, nesse período, ou sofrer menos. Quem está fora dessas condições, aí já está sujeito a algo um pouquinho mais difícil, que a ideia aqui é a gente conversar e mostrar como que superar. Por quê? Esse cenário da Covid, vamos falar em termos empresariais, até retornando a fala do Bint e da Carol, tem gente que acredita, porque isso é um mercado, a gente está numa fase muito especulativa, que esse cenário pode demorar 15 dias, a gente tem projeção de 2 meses, e a gente tem projeção de 6 meses nesse cenário que a gente está hoje, com fechamento de vários estabelecimentos de uso coletivo. Isso é uma determinação do governo, então o governo está interferindo na economia por um bem maior que a saúde coletiva. A gente vai ter uma série de outros fechamentos que aí tem de ordem religiosa, de ordem social, de evitar mesmo. Então, isso tudo pode demorar 15, 2 meses ou 6 meses. E a ideia é que a gente está preparado para qualquer um desses cenários. Um outro impacto muito grande que vai ter também é a diminuição do fluxo de clientes.
Se você é um negócio, um comércio, ou mesmo um prestador de serviço, você vai ter menos demanda nesse período. Não adianta. Pode ser, tem negócios hoje que estão vendendo pra caramba, que é supermercado e drogaria, pra não falar de outros. Vendendo álcool em gel, vendendo máscara, vendendo remédio, o pessoal tá meio doido, mas isso vai acabar. Em determinado momento que as pessoas vão deixar de ir ali. A mesma coisa acontece com o fluxo online. A gente tem que trabalhar num cenário que, por exemplo, os correios parem de funcionar. Então, mesmo a sua compra online pode não chegar. E o último que impacta muito as empresas, principalmente o pequeno empresário, é a diminuição da performance de trabalho. Quando você coloca um home office ali para o pessoal que não tem uma cultura de fazer aquilo ali, vai cair o seu nível de serviço. Então, você tem menos cobrança, você tem menos demanda. Isso tudo gera uma complicação para o empresário que é um prestador de serviço. Então, a gente tem que ter um ponto de atenção. Mas que nem você falou, tinha uma pergunta do JP. Isso aí. Acho que são excelentes pontos, tem bastante coisa para a gente falar aí nesse cenário, mas aqui nas perguntas. Primeiro ponto é, como abordar o não pagamento com os fornecedores? Certo. Então, vamos lá. Seu fornecedor, e isso é muito engraçado, porque sendo um empresário, você sempre foca muito no cliente. A gente nunca olha a cadeia para trás. Quando a gente fala de dinheiro, se eu estou pagando alguém, aquela pessoa merece. Vamos chamar essa pessoa de fornecedor. A abordagem ela tem que ser um tanto flexível, mais do que flexível. Você tem que estar em dia com as suas contas, ou seja, você tem uma relação amigável. Não adianta você estar devendo e querer renegociar com a pessoa alguma coisa. Então, o primeiro ponto é esteja em dia. Segundo ponto é, a gente está num estado hoje que pode piorar de calamidade social. Então, todo mundo vai sofrer, toda a economia. Poucos níveis de mercado, poucos mercados em específico vão crescer nesse período. Então, a abordagem ela tem que ser muito direta. Olha, eu estou em dia com você, eu não estou pedindo para você não me cobrar, eu só estou falando que eu quero mais prazos. Esse tem que ser o discurso. Então, se é uma conta muito grande, se é um aluguel, por exemplo, você como inquilino, você vai estar sendo muito claro. Olha, meu fluxo de caixa está afetado, eu não consigo te pagar agora, mas que nem o governo está fazendo com alguns impostos, algumas coisas assim, posterga lá para frente. Então, esse é o primeiro nível de abordagem. O segundo nível de abordagem é, você precisa desse fornecedor? É um gasto, assim, extremamente essencial? Se for, aí você tem que fazer conta. 80-20, o Pareto, você tem que enxugar o custo para fazer esse cara caber dentro do seu orçamento para os próximos meses. Se não couber, tira fora. Mas se a ideia é renegociar, esteja em dia, seja transparente, comunicação em primeiro lugar e, cara, joga a bola para ele, porque o jogo tem que ser junto, com todo mundo. Legal. E um outro ponto que eles estavam perguntando, Thiago, é como conseguir acesso a crédito barato? Tá. Esse é um dos pontos que a gente traz aqui, que hoje tem duas questões que estão rolando aí. Primeiro, Brasília, o BRB liberou uma bolada aí para um pessoal pegar dinheiro do banco, só que esse é um dinheiro caro. E é muito importante que o empresário saiba disso. Você pegar dinheiro, crédito, com banco, agência de fomento, por mais que o juro hoje no Brasil esteja baixo, ainda é um dinheiro caro. Primeiro ponto é, você tem que ter informação para saber se você precisa desse dinheiro. Porque se você não precisa, você está fazendo uma compra, enfim, uma aquisição do crédito, você não precisa e você só está onerando ainda mais seu caixa, talvez não hoje, mas no futuro. Agora, se você de fato descobriu que você precisa, daqui a 1 mês e meio eu vou ter um furo no meu caixa e eu preciso de um crédito para fazer o capital de giro e conseguir pagar minhas contas. Você precisa ter um balanço bem estruturado, demonstrações contábeis, para você chegar no banco e falar, olha, eu sou direitinho, eu sou sustentável, eu tenho aqui um histórico bom de negociação com você, aí é onde o relacionamento entra muito com gerentes, com quem você já tem relacionamento, e você mostra que, cara, o período é difícil. Uhum. Então, mais uma vez a transparência jogando isso. Então, demonstrações contábeis demonstrando solidez
e o relacionamento. Você tendo essas duas coisas, você vai ter acesso a um crédito emergencial ou de mercado mesmo, rotativo, que já está tendo aí. Agora, também é importante frisar que qualquer um desses que você for pegar, pegue para o longo prazo. A gente não sabe quanto tempo vai durar isso. 15 dias, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Trabalhe com longo prazo. Se você tiver 60 dias de carência para começar a pagar aquilo ali, é esse que você vai pegar. Eu estico porque caso mude o cenário e eu tenha essa visão, é muito mais fácil eu renegociar a diminuição do que depois eu conseguir estender de novo, né? Exato, você faz a estratégia que a gente chama de cauda longa. Você vai dividindo, é a mesma estratégia que estão usando para o coronavírus. Ao invés de tu pegar um pico agora, você vai estender isso ao tempo, porque aí pelo menos você diminui o impacto que tem no seu caixa. Legal. A outra pergunta acho que já foi respondida, que era na linha de como selecionar qual fornecedor pagar ou não. E aí eu queria colocar um ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte: é muito importante nesse momento a gente entender que na nossa empresa existem alguns produtos que tinham tração e outros produtos que vão ter que ser modificados. Então é importante você pensar quais fornecedores que você vai precisar manter para você conseguir entregar a nova estratégia do negócio, aquilo que é muito importante para a sua empresa, né? Então, qual que é o novo... Eu estou com alguns desafios na Moai, com membros de conselho, principalmente de academias que estão literalmente fechadas, de lojas de roupa que estão com muito medo, shopping agora vai fechar, mas eu tenho às vezes uma loja de roupa na comercial, e aí como é que eu continuo vendendo? E às vezes eu preciso começar a focar em delivery, eu preciso criar estratégias diferentes que vão exigir investimentos diferentes também. Então é muito importante, a gente tem falado isso desde segunda, que você se reúna com os seus sócios, com o seu time, com as pessoas que estão ao seu redor, para você entender como que está o fluxo de caixa, que é um dos fatores principais agora, quais produtos ganham força, quais produtos pedem, qual é o caminho que eu preciso seguir, e aí a gente faz aquele plano orçamentário, né? O que eu preciso de vender, como que eu vou fazer essa entrega, e por aí vai. Então, tudo depende da análise financeira e da estratégia que você vai criar agora. Isso, então a gente volta lá para o início. A gestão financeira ela tem que suplantar a estratégia definida para o negócio. Querendo ou não, todos os negócios agora têm que adotar uma cara mais de manutenção. Não é sobrevivência, é manutenção. Cara, se for para eu manter como eu estou hoje, o que eu preciso fazer? E a partir disso, você ir cortando algumas coisas e falar, cara, isso não dá, esse daqui já dá, esse daqui eu preciso, prioridade. Aí você elenca, porque o dinheiro é mais forte, para onde vai te gerar mais resultados. Que isso leva para um quesito que a gente fala que, você pega uma análise SWOT lá de forças, fraquezas, ameaça e oportunidade. Hoje o mercado como um todo, falando do segmento empresarial, ele está sofrendo de ameaça. Então, você, o seu concorrente, o seu fornecedor, todo mundo vai sofrer de alguma forma. Então, partindo desse princípio, a gente tem que entender que vão ter setores em alta e vão ter setores em baixa. Os em alta eu falei, agora supermercado e drogaria tá bombando. Uber tá caindo, bar e restaurante, academias estão sofrendo bastante, mesma coisa da loja de roupa. Aí já é uma questão muito mais estratégica, porque você tem que reter o seu cliente, manter ele comunicado, você tem que ter um over communication ali, cara, todo dia falar com ele, entender o que você está sofrendo. Eu estou sofrendo, mas a gente está junto nessa, para você gerar o mínimo de churn possível, porque churn é dinheiro que você, é uma receita que você está deixando de receber lá no futuro, ou uma receita que você está tendo que despender agora, porque você está devolvendo para o cliente. Custo de aquisição que eu tive daquele cliente, o serviço, enfim, é uma série de questões, né? É uma série de questões. Mas assim, olhando para o lado da oportunidade, o que a gente tem? Esses estabelecimentos que estão fechados agora por demanda, cinema, academia, museu, teatro, o shopping agora, eles vão ter uma economia em custos fixos. Isso, independente do cenário, é bom você diminuir um custo. Você vai gastar menos em energia, você vai gastar menos em água. É bem provável que você consiga renegociar a questão do aluguel, porque o seu locatário ele tem que entender que o seu negócio girava daquela forma, e a economia ela pode ser pontual. Lá na frente, a ideia é que você renegocie para pagar lá na frente, por exemplo, na questão de parceria.
né, o pessoal que está adotando essa estratégia de implementar férias coletivas, né, muito nesse setor de loja. Ah, tudo bem, agora eu vou sentir um impacto, mas lá na frente o meu time todo já tirou férias, eu ganho tração, às vezes no final do ano, no momento que eu consigo estar com aquele Isso. time inteiro, né? Essa questão das férias coletivas, apesar de ser uma boa ideia, ela tem que ser colocada no papel. Sua empresa Claro. tem caixa? Porque todos os benefícios têm que ser pagos agora. Um texto Sim. constitucional, você tem que saber se você vai conseguir arcar com aquele cliente. E você também tem que saber se você não vai precisar daquele funcionário. Porque a ideia não é desespero, você tem que ter a cabeça no lugar e falar, cara, vai cair tanto assim meu movimento que compensa? E férias Sim. também são 15 dias. Você dá agora férias coletivas. E se daqui a 15 dias, quando meu funcionário ter que voltar, eu tá numa situação pior. Então essa Legal. decisão ela tem que ser tomada com cautela. Mas coisas que são importantes. Hoje uma economia também que é uma oportunidade, pelo menos de prorrogação de prazo, a gente tem a prorrogação dos impostos. O FGTS já foi ratificado, 3 meses aí o governo que vai cobrir isso e foi prorrogado lá para frente. Simples Nacional também ainda há Simples. pouco foi ratificado também, deu 6 meses aí de carência. Só que o que é importante é saber que é 6 meses de carência. Quando for lá em outubro, novembro e dezembro, você vai pagar dois impostos. Não quer dizer que isso é ruim. Você vai pagar sobre o que você vendeu agora. Mas tem que fazer caixa, porque se você não pagar lá, vai incorrer juros, você vai ter uma série de complicações. Então, volta na questão da estratégia. E tem uma outra coisa que está em tramitação aí também, que é a suspensão temporária dos contratos de trabalho. É uma possibilidade que o Ministério da Economia levantou hoje, você poder colocar entre 90 e 120 dias seus funcionários afastados. Aí eles vão receber pelo seguro-desemprego, tudo mais. Ainda é uma possibilidade, mas tem que ficar de olho nisso. Legal. E o que é importante também? Alguns bancos prorrogaram o pagamento de empréstimos. Então, quando a gente falou do fornecedor que eu estou certinho com ele e rola uma comunicação, os bancos fizeram isso. O Itaú, por exemplo, está fazendo propaganda na televisão, falando: olha, se você tem empréstimo comigo, tá tudo em dia, a próxima parcela você só vai precisar pagar daqui a 60 dias. Então, oportunidade aí do capital de giro fazer diferença nesses 60 dias. E como a gente Legal. comentou um pouco antes, o BRB aqui em Brasília ele está oferecendo crédito emergencial. É um pouco restrito por conta do relacionamento, salvo engano, você tinha que participar de uma confederação e você tem acesso àquela grana. Mas é oportunidade. Tem gente que pode se dar bem com isso daí. Beleza? Show. E, Vini, tem uma outra coisa que eu quis trazer aqui também, que já falando de crise, e mais do que a gestão financeira, a gente tem que falar de gerenciamento de crise. Cara, se a gente está passando por um momento difícil, mais do que lidar com dinheiro, mais do que lidar com estratégia ou com aspectos governamentais, a gente tem que lidar com uma coisa interna da empresa. Porque, primeiro, crise é uma mudança brusca. Então, não necessariamente a gente esperava aquilo ali e não necessariamente a gente está preparado para aquilo ali. Mas gerenciar a crise é a maneira que a gente vai fazer para diminuir os impactos e prejuízos provenientes dessa mudança, desse período. Uhum. Então, muito do que a gente está falando aqui, principalmente relacionado a dinheiro, cara, a cabeça tem que ficar no lugar. Hoje o mercado ele está se comportando, você pode ver o Ibovespa, por exemplo, num comportamento muito especulativo. Então, saiu uma notícia, desaba. Saiu outra notícia, cresce. Então, tem muita gente que está fazendo dinheiro com essa especulação. Mas, para quem é o pequeno empresário, a gente está na ponta, fazendo conta no papel todos os dias, aquilo ali não necessariamente é o nosso cenário. Então, mantenha a cabeça no lugar, abusem da inteligência emocional, precisa resiliente agora, converse com os pares, acesse uma rede igual a Moai, para a gente sair bem quando essa coisa passar. É. Inclusive, nesse sentido, nós indicamos aos empresários que participam da rede da Moai. A gente tem um grupo lá só para os membros e a gente orientou que não fiquem enviando notícias. A gente vai, Isso. consolida aquilo que é fato e joga. É muito importante que você mantenha uma rotina de hábitos saudáveis, que você faça uma gestão de tempo, de produtividade, não passe o dia inteiro lendo notícias que vão te confundir, às vezes, na tomada de decisão. Mentira. Então, a Uhum. inteligência emocional é muito importante porque
como a sua mente está agora, ela vai orientar a qualidade das decisões que você vai tomar, né? Então tem tudo intrínseco. Você vê, hoje eu tomei uma decisão muito importante. Eu estava me sentindo já um pouco estressado, muita coisa acontecendo na Moai. Eu falei assim, olha, eu não estou com cabeça para lidar agora com alguma coisa importante no negócio. E eu sentei no computador e falei assim, onde que eu posso cortar uns custos bestas? E eu tenho o Pipe Drive, e eu decidi mandar um e-mail para o Pipe Drive, dizendo, Pipe Drive, eu pago você em dólar, o Brasil aqui chegou a crise e eu queria saber o que você pode fazer por mim. E eles me deram 2 meses de acesso grátis, são quase R$ 200 aí por mês. Então são pequenas ações que às vezes a gente consegue pensar que geram um resultado ali para o negócio, né? E é uma questão de você estar com a cabeça ali centrada, focado e tudo mais. Exato, Ali exato. O Alisson mandou ali, o pagamento para 60 dias vai levando os juros desse período que será diluído nas mais parcelas. Legal, bom se atentar a contrato, às letrinhas pequenas ali, né? Show. Assim, é bom a gente lembrar que nem nós atuando como empresas no mercado, temos clientes e fornecedores, ninguém faz caridade. Não é essa a ideia. A mesma é a questão de rede e economia colaborativa. Todo mundo está com alguma coisa em jogo. Então, o governo está fazendo tudo isso, injetando dinheiro na economia e tudo mais, porque se todo mundo quebrar, ele quebra junto. A mesma coisa dos bancos. O banco ele não está sendo bonzinho, empresário faz isso aqui. Ele vai ser remunerado em cima daquele tempo. E é importante, sim, a gente ficar atento às letrinhas miúdas, porque não é só no caso do banco. É no seu contrato de aluguel, é numa compra, no investimento que você fez, é no câmbio, por exemplo. E você ter a comunicação com o seu cliente, seu fornecedor, seu acionista, é onde vai fazer a diferença. Porque às vezes você não está com a cabeça para aquilo ali. Outra pessoa vai ter que pensar por você. E é onde a rede, que nem você falou, da Moai, que a galera está se prontificando a ajudar, vai fazer a diferença. E essa é a minha sugestão, que antes de tomar uma grande decisão, a gente não está no período ainda de tomar uma grande decisão. O pico da crise, por exemplo, pelo menos de contágio, está programado aí para 45 dias daqui. Isso pode impactar muito as coisas. Então a gente tem que estar preparado para um cenário de incerteza. Pode ser que amanhã acabe. Não sei. Sem especulação, né? E aí, Vini, eu trouxe aqui para a galera 10 estratégias práticas para esse período de sobrevivência financeira. Só para ficar um pouco mais consolidado. A gente tem a Vicky está acompanhando, a Vicky é da nossa área de marketing aqui da Moai, e ela vai pegar esses pontos e fazer um pequeno resumo para publicar depois. Então, a gente vai anotar tudo mais para gerar um valor ainda maior depois da live. Então, vamos lá, 10 dicas. Beleza. A primeira dica que é essencial, porque é uma questão que vai além do financeiro, é uma questão até estratégica. Não aumente seus preços. Independente se você é um prestador de serviço ou você trabalha no varejo, aumentar os preços hoje não é uma boa ideia. Por quê? A ameaça está para todas as empresas, seu concorrente. Então, se você aumentar o seu preço agora, o seu consumidor, seu cliente, ele vai fugir. Porque ele fala, pô, tá me extorquindo, eu não quero, eu sei que eu consigo ali mais barato. E além dessa fuga de clientes, tem o quê? O Procon. O Procon autuou um monte de farmácia aí que estava vendendo álcool em gel abusivamente, vai autuar mercado que vendendo carne, enfim, N coisas. Então, não aumente seus preços. É uma decisão financeira porque você vai perder seu cliente, você consequentemente vai perder o dinheiro que ele traria para você. Segunda dica que é muito importante. Fique de olho num tripé, que é seu fluxo de caixa, seu capital de giro, como que ele está atuando, e nas provisões que você vai fazer. E como que você faz isso? Primeiro, construa cenários. Construa um cenário. Fala, cara, se eu ficar 2 semanas sem vender, o que acontece com o meu negócio? Se eu ficar 2 meses sem vender, se eu ficar 6 meses sem vender. E vá vendo como que impacta a sua situação atual em cada um desses cenários. Por quê? Você precisa, o empresário, falando ali na questão da inteligência emocional, nesse período valorizar a incerteza. A gente não tem que falar, não, meu cliente volta amanhã. Eu não sei se ele volta amanhã. Ah, não, meu cliente foge amanhã. Eu também não sei se ele foge amanhã. Então, construa cenários para quando de fato o fato ocorrer, você saber como lidar.
Outra coisa que é importante nesse tripé, diminua as retiradas. Assim, a Moai é composta basicamente por pequenos empresários que faturam ali abaixo dos 3, 4 milhões ano. Então, uma estratégia interessante agora, já naquela questão do separar pessoa física de jurídica, tem como você, pessoa física, sobreviver mais do que a sua empresa? Se tiver, diminua a retirada que você está fazendo da empresa. Por quê? Isso vai ser um investimento, vai ser um capital mais barato do que pegar com o banco. Então, é uma questão. Cuide do orçamento, o fluxo de caixa, o capital de giro e as provisões vêm de um orçamento. Você tem que saber o quanto que você precisa gastar, o quanto você quer gastar em alguma coisa, para você, de fato, fazer aí a sua estratégia. E também, muitos negócios hoje que trabalham com fluxo de cartão de crédito, que recebem cartão de crédito, eles estão recebendo hoje o que foi do mês passado. Então tem que prestar atenção um mês para frente, se a galera não está comprando hoje, que você não vai ter esse dinheiro. Então, ficar de olho nisso dentro desse tripé. A terceira dica que a gente vai deixar aqui é ponto de equilíbrio como novo objetivo financeiro. A gestão financeira, ela faz muito sentido a partir do momento que você tem um objetivo. Como eu falei, ela serve para executar uma estratégia. A nova estratégia que a gente propõe aqui é um ponto de equilíbrio. Você vai buscar o seu ponto de equilíbrio. Você não vai buscar crescimento, você não vai buscar retenção, você vai buscar saber o quê? Qual o seu faturamento mínimo para manter o seu negócio girando. E esse vai ser o seu staple. Dali para cima dica, é lucro. Porque assim você consegue deixar a emoção um pouco mais clara, né? Você tem clareza daquilo que você está buscando, pelo menos como um ponto mínimo, e isso te dá um pouco mais de paz, né? Legal. Isso, você deixa do etéreo e fala, meu Deus, eu preciso de 30, 20, 100, não. Você precisa de 12,5 e beleza, sua preocupação pega daí que você torna o problema gerenciável. E aquilo que você falou dos produtos, também é uma dica que a gente deixa aqui. Fique de olho na sua margem de contribuição. Então, quais produtos e serviços geram mais resultado para a sua empresa? E quais produtos e serviços geram menos por produto? Então, se você vende alguma coisa por R$10, seu custo é 7, você ganha 3, bacana. Mas se você vende um por 100 e ele te dá 20, pô, melhor ainda. Como você foca o resultado neles? Então, pegando o exemplo ali da loja de roupa. Cara, se uma loja de roupa for para um segmento online, dificilmente ela vai conseguir trabalhar com o hall de produtos, ou seja, ter um resultado interessante dentro daquele segmento online. Então, para focar energia, faz essa conta na mão mesmo, pega os 10 produtos que você mais vende e foca o teu resultado na nova estratégia nesses produtos que você mais vende. Ponto. Simples assim, porque isso vai trazer o resultado que você precisa justamente para você buscar aquele ponto de equilíbrio. E aí tem uma coisa até que perguntaram mais cedo, que é prioridade. Quem que eu pago, quem que eu não pago e tudo mais. A gente deixa uma quinta dica aqui que é custos fixos ou variáveis. Primeira coisa que tem que fazer, faça um 80-20 das contas. Seu Pareto. Cara, se eu estou pagando R$20.000 todo mês com várias coisas, o que é isso? É aluguel, água, energia, funcionário, blá, blá, blá. Lista tudo. Primeira ação depois disso, cancela o supérfluo. Hoje mesmo na empresa a gente tomou essa decisão. A gente listou assim, tinha um monte de software lá, uns que a gente usa, outros que não usa, e falou, cara, corta. Não vou precisar disso. Isso não está gerando valor para a gente. E se não fosse esse momento, a gente talvez nem tivesse olhado para isso, que é muito interessante. Postergar investimentos dentro dessa questão de custo fixo e variável. Esse não é um bom momento para fazer investimento. Não que não se deva fazer. Se quiser aproveitar uma oportunidade, tranquilo. Mas aquele investimento que você estava pensando em fazer já há 3 meses, de reformar a sala, de comprar móvel, de não sei o quê, não é o momento. Por quê? Esse dinheiro que você vai gastar nele, e basicamente hoje grande parte das empresas está com uma estrutura física pouco utilizada, você não vai ter valor dele nesse momento. Então, pega essa grana e bota no seu 80-20 lá para fazer a coisa funcionar. Esteja em dia com as contas. Então, independente se você for cortar ou não, esteja em dia. Por quê? Se você escolher não pagar um fornecedor hoje, arbitrariamente, sem falar com ele, só não pagar o boleto, vai estar incorrendo juros,
vai estar incorrendo multa, ele pode te processar, será as SPC, essas coisas vão continuar funcionando agora. Se você faz transação com o governo, isso pode impactar o seu modelo de negócio. Então, esteja em dia com as coisas, não decida sozinho, a não ser que você converse com ele e decida chegar a alguma coisa. Por quê? Se você entra em contato com ele e você decide que quer manter o compromisso e está pedindo só o prazo, beleza, a coisa fica linda e você começa a evoluir nesse sentido aí de, cara, eu tenho um parceiro do meu lado e ele vai me ajudar a sobreviver durante esse período. Uma sexta dica que a gente trouxe aqui é necessidade de estoque. Saiba da sua necessidade de estoque. Hoje, muitas empresas compram por demanda. Então, meu cliente está comendo o produto A e eu estou comprando o produto A para revender para ele. Isso pode mudar de uma hora para outra. Então, tem que fazer uma conta muito bacana de estoque. Por quê? Tem coisa que você vai ter que comprar muito agora, porque você vai ter que trabalhar um tempo com ela, e tem coisa que você não vai precisar comprar, já pensando lá na margem de contribuição. E isso é importante porque a indústria também está parando. Hoje eu conversei com uns amigos do setor de varejo e tudo mais, e o pessoal, os grandes mercados atacadistas do Brasil, está puxando a indústria assim, absurdamente. Então, o pequeno empresário, ele pode sofrer com falta de produto, porque a indústria não vai conseguir atender ele. Se ele for comprar num supermercado, vai ser muito mais caro. Então, você já mexe aí na sua margem. E outra coisa também, pode ser, é uma possibilidade, trabalhando no cenário de incerteza, que a gente possa faltar energia, faltar internet. E isso é insumo para muita empresa. Sem energia, sem internet, você não trabalha. Então, isso é um pouco mais difícil de mensurar, mas se você precisa daquilo, se você precisa de gente para trabalhar, se você precisa de produto para vender, saiba quanto exatamente você precisa para não ser pego de surpresa. Show. Beleza, outra que a gente tem aqui entre em contato com seus bancos e gerentes. Esse é um momento onde o relacionamento vai fazer muita diferença. Então, se eles tiverem um crédito bacana, uma proposta bacana, eles vão oferecer primeiro para quem está mais próximo, por uma questão social mesmo. Então, usa o Internet Banking. Hoje eu mexi com quase todos os bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Todos eles estão com uma mensagem falando, olha, a gente está aqui, usa o nosso canal, tem como você fazer tudo isso daqui. E isso vai fazer a diferença na hora de, cara, eu descobri que eu vou precisar do recurso. Você vai entrar em contato com esses caras e eles vão te dar as melhores opções, no longo prazo, com a melhor taxa de juros, exatamente o que você precisa. Legal. Beleza, nós temos a oitava aqui. Inadimplência e alteração de prazo de recebimento em cliente-chave. Cara, isso é super importante, principalmente para quem mexe com serviço. Então, se você mexe com um serviço de recorrente, pode ser até o caso das academias, você tem que ter algumas cartas na manga, dependendo do seu fluxo de caixa, de flexibilizar o recebimento por parte dos clientes. Então, tem 3 estratégias que a gente desenhou aqui hoje, que o primeiro se todo mês você recebe um pagamento, então é R$1.000 você recebe. Uma primeira estratégia é flexibilizar isso para o cliente. Se o cliente vai ser afetado pelo fluxo de caixa também, por que não falar, cara, ao invés de você me pagar todo dia R$5.000, me paga aí R$250 por semana. Para muitos negócios faz sentido, porque ele vai gerar a caixa antes, não vai ter um dispêndio maior inicial e vai te pagando aos pedacinhos. Isso é muito interessante, mas não cabe para todo mundo. Por isso que tem uma segunda estratégia. A segunda se a sua empresa ela está bem das pernas, está com caixa, ela consegue sobreviver, cria uma linha de crédito para o cliente. Isso se você me paga R$1.000 todo mês, olha, esse mês você só vai me pagar R$500, beleza? E o restante eu vou dividir para você lá na frente. Quando passar todo esse período, você me paga a diferença. Beleza? Beleza. Isso é uma questão proativa. É você, empresa, chegando no seu cliente. E a terceira questão muitos prestadores de serviço, por exemplo, agora, assim como, enfim, quem faz lanche, não tem uma flexibilidade melhor com os preços, pode optar pela diminuição dos preços. Por quê?
Durante 3 meses que seja, você escolhe qual é o intervalo que você vai trabalhar, 2, 3, 4 meses, dependendo mais uma vez do seu fluxo de caixa. Cara, durante os próximos 3 meses era 1.000, não, agora é R$ 700. Por quê? Porque eu estou usando menos gente, eu estou usando menos insumo, esse é o motivo. Olhando para o seu fluxo de caixa, dá essa opção para o seu cliente. Tenho certeza que qualquer uma dessas 3, qual que é o intuito delas? É diminuir a inadimplência. Você não quer encerrar o contrato com o cliente, você não quer perder cliente agora, você quer estar próximo dele e você quer falar, cara, estamos sofrendo, mas vamos sofrer junto e eu te ajudo de alguma forma. E só de você fazer isso como empresa, todo um ecossistema pode ser beneficiado. Tá, a 9ª dica que a gente tem aqui agora é ficar de olho no adiantamento de férias, ou seja, nesse dispêndio que você faz caso precise dar as férias para o pessoal, fazer férias coletivas e tudo mais. Tem que ser uma decisão bem acertada, você tirar assim 1/3 da folha de salário da galera a mais no mês. É uma decisão difícil, pode ser uma grana que você usaria melhor para outra coisa. E também na oportunidade de não necessidade de pagamentos de benefício, como vale transporte e vale alimentação, se a galera está fazendo home office. Ou algum outro benefício que as empresas dão, pode ser negociado mais uma vez. Comunicação é a chave com o seu próprio funcionário. Fala, cara, sabe aquele vale de academia que eu dava todo mês? Pô, vou cortar aí uns 3 meses, porque você tá vendo, né? Tá difícil. E qualquer outra coisa. E, por fim, aí eu acho que é bem o que a Ad Valorem está fazendo aqui com a Moai, busquem parcerias. Isso é de extrema importância, já que o dinheiro vai estar escasso, o cliente está escasso, você fazer parceria com outras empresas pode fazer muita diferença. E também considerem a terceirização. Por quê? Transforma custos fixos, que você teria ali todo mês com pessoas e tudo mais, em variáveis. E exemplos clássicos da terceirização serviços contábeis, de contabilidade, advogados, até vendedor. Hoje em dia você tem empresas focadas em venda. Então, caso seja um must aí da tua empresa, foca nisso que pode dar certo. Beleza? Aí essa fechou as 10 que eu tinha aqui. Show, legal. Thiago, excelente conteúdo. Acho que ficou muito esclarecedor. A gente bateu o nosso tempozinho aqui da live, respondemos algumas perguntas. Esse conteúdo também vai ficar gravado. Pessoal, a Ad Valorem, ela é o BPO financeiro da Moai, também uma empresa de contabilidade de altíssima qualidade. Quem quiser seguir, @advalorem com 2 Ds. E vou gravar esse webinar, essa live para ficar lá no nosso IGTV, com todo esse conteúdo. E também para quem quiser o apoio da Moai, como o Thiago falou, estar em rede nesse momento é extremamente importante. Lá na Moai nós temos mais de 250 empresas. Para vocês terem uma ideia, a gente deu início a uma iniciativa de apoio entre os empresários e a gente conseguiu consultoria contábil, advogados, especialistas em finanças, especialistas em marketing, todos eles oferecendo os seus serviços para os membros da Moai para ajudar nesse momento. Então é muito importante a gente estar em parceria. Quem quiser maiores informações sobre a Moai e sobre a Ad Valorem pode falar com a gente. E foi isso, gente. Muitíssimo obrigado, Júlio, Ad Valorem, todos os participantes. Foi um prazer estar aqui com vocês e aguardem nós amanhã novamente às 19h30 para falar sobre vendas. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.